Romanos, no capítulo 2. Romanos, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, verso 4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Feche seus olhos no seu lugar, Pai. Graças te damos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui logo pela manhã, no domingo, para adorar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra. Obrigado, porque nós podemos nos reunir como igreja para receber do Teu Espírito Santo. A nossa oração é para que o Teu Espírito nos ensine as verdades da Tua palavra. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os olhos do nosso entendimento, à medida que nós meditamos na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, é a nossa oração, em nome de Jesus. Jesus, pode se sentar no seu lugar, querido. Tem uma história, uma ilustração de pregação, muito antiga, mas aí ela já está tão antiga que talvez você não tenha ouvido, né? Então eu vou contar ela de novo. Conta-se que tinha um homem que estava, era recém-convertido, e ele estava buscando saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. Então, como bom crente, ele foi orar, e ele estava orando no seu quarto, perguntando: Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? E um dia ele teve a resposta. Deus falou com ele. Ele disse assim: olha pela sua janela. Aí ele olhou na janela, e aí a janela dos fundos da casa dele dava para uma montanha. No alto do monte tinha uma pedra gigantesca. Deus disse: você está vendo aquela pedra? Ele disse: estou. Deus disse: então eu quero que você vá lá e empurre aquela pedra. Aí ele falou: é bom, é menos espiritual do que eu imaginava, mas tá bom, né? Deus falou comigo e falou: claro, Senhor. Levantou, subiu o monte e foi empurrar a pedra. Um dia empurrando a pedra. Voltou para casa à noite, acordou no dia seguinte de manhã, que ele foi fazer? Empurrar a pedra. Segundo dia empurrando a pedra. Terceiro dia, quarto dia. Todo dia ele levantava e empurrar a pedra. Só que ele começou a ficar desanimado daquilo ali, né? Porque ele empurrava, e a pedra não saía do lugar. Todo dia ele olhava e ele via: a gente não está mexendo 1 centímetro. Até que um dia ele acordou desanimado, e ele voltou a orar. E ele estava todo triste, dizendo: Senhor, eu não consegui te obedecer. Senhor, eu não dei conta de fazer o que o Senhor mandou fazer. Eu estou todo dia tentando, mas eu não consigo. E ele ouviu a voz de Deus de novo. E Deus fez a ele uma pergunta muito simples, mas que o pegou de surpresa. Deus perguntou para ele assim: mas por acaso eu te mandei tirar ela do lugar? Essa história, obviamente, não é verdadeira, né? Ela é uma alegoria, uma ilustração de mensagem, uma parábola moderna, por assim dizer. Mas ela é muito verdadeira no sentido de que ela é muito verídica. Todos nós já fomos esse homem da história. Não porque Deus te mandou empurrar coisas fisicamente, eu imagino que não. Vai saber, né? A gente que tem uma direção tão específica. Mas assim, em geral, Deus não pede a gente para ficar empurrando coisas por aí. Mas todos nós já passamos por essa situação, onde quando Deus nos dá uma ordem, nós entendemos que se Deus nos mandou fazer, isso implica que, isso pressupõe que eu dependo apenas da minha força para cumprir o que Deus mandou fazer. Nós achamos que se é uma ordem divina, então é só o meu esforço que vai fazer com que eu consiga cumprir o que Ele me mandou fazer. Pergunta de Deus para aquele homem: eu te mandei tirar ela do lugar?
era que, na verdade, Deus não tinha mandado ele tirar do lugar. Deus só tinha mandado ele empurrar. Por que eu estou falando disso? Nesse domingo de manhã, nós estamos numa conferência do Espírito Santo, cujo tema é arrependei-vos. É uma ordem, não é? É um mandamento, não é? Mas o fato de ser um mandamento não quer dizer que a gente dá conta de fazer ele sozinho. O texto que nós lemos diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O arrependimento, como muitas coisas na vida cristã, é uma ordem, é um mandamento, mas ao mesmo tempo é uma obra de Deus. Combina com o fato de ser uma conferência do Espírito Santo, porque o arrependimento é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo que produz o arrependimento em nós. Bom, para eu explicar para você como é o Espírito Santo que produz o arrependimento, eu te mostrar nas Escrituras, de que é o Espírito Santo que produz o arrependimento, para começo de conversa, a gente precisa entender o que exatamente é o arrependimento. Porque o arrependimento, a gente trata ele como um evento só, porque ele é um evento, mas ele tem, etapas. O arrependimento, ele tem basicamente 5 etapas. Primeiro, a gente tem que fazer alguma coisa de errado, porque se você nunca tivesse que fazer nada de errado, você não tinha por que se arrepender. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Números, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Deus não faz nada de errado. Se Ele não faz nada de errado, não tem como Ele se arrepender. Simples assim. Essa é a única parte que a gente dá conta de fazer sozinho. Essa parte a gente não precisa da ajuda de Deus. A gente consegue pisar na bola sozinho. Essa é a única parte que a gente dá conta de fazer sozinho. Mas o arrependimento, ele começa quando a gente faz algo de errado. Depois a gente percebe que fez algo de errado. Depois a gente se entristece por ter feito algo de errado. Depois a gente decide mudar de atitude. E aí a gente vai e coloca em prática. O arrependimento, ele só está completo quando ele tem essas 5 etapas. Então, como eu já disse, a primeira não é obra do Espírito na sua vida, tá? A primeira é só o que faz você precisar de arrependimento, que é quando você comete algum erro. É a única parte que nós damos conta de fazer sem o Espírito Santo. Todas as outras 4 etapas do arrependimento, nós precisamos da ação do Espírito. Abre comigo João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 5, diz assim. João 16, a partir do verso 5. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quando Jesus anuncia que Ele ia enviar o Espírito, Ele diz, quando o conselheiro vier, quando o consolador vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira fase do arrependimento, a primeira etapa, que é a ação do Espírito Santo, é a percepção. Para nós percebermos que nós erramos, para nós percebermos que nós pecamos, nós dependemos da ação do Espírito Santo. Ah, brother, mas isso não é verdade. As pessoas do mundo sabem quando elas estão agindo errado. Mais ou menos. Em parte, né, você, meu querido ouvinte hipotético que me fez a pergunta na sua mente, em parte você tem razão em pensar que, bom, as pessoas do mundo percebem quando elas estão erradas, porque às vezes elas sabem, não é? Às vezes a pessoa sabe que está cometendo pecado, mas isso também é uma obra de Deus, tem a ver com a consciência.
Nós temos consciência porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, vai falar que a consciência é como a lei de Deus que está gravada em nós. A lei do Senhor está gravada na nossa consciência. Mesmo o ser humano que ainda não nasceu de novo, ele carrega em si um pouco dessa lei do Senhor que foi gravada nele. Então ele consegue ainda perceber. Isso também é uma ação de Deus, mas o problema é que antes do novo nascimento, antes da obra do Espírito Santo, a consciência existe, mas ela está manchada pela queda. Ela está manchada pelo pecado. Ela não funciona mais direito. Ela está com mau contato. É igual aquelas lâmpadas que acende quando decide acender, porque está com mau contato. Já viu isso? A lâmpada começa a falhar e se aperta. Tem hora que ela acende, tem hora que ela não acende. A consciência humana, depois da queda, ela ficou desse jeito. Ainda existe algo de Deus, mesmo naqueles que não são regenerados, ainda existe o resquício da consciência, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas por causa da mancha do pecado, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Pode reparar isso. O pecado cauteriza a consciência. A pessoa, quando não é nascida de novo, tem coisas que incomodam, mas tem pecados que não incomodam. Tem pecado que a pessoa acha que é normal. Não, é tranquilo, porque todo mundo faz. Tem coisas que não incomodam mais as pessoas. E até na igreja. Nós nascemos de novo, mas é o Espírito Santo que nos desperta. Se o Espírito Santo não nos convencer, quantas vezes, querido, na nossa vida, nós tínhamos certeza de que a gente estava fazendo o que é certo, até um dia a gente meditar nas Escrituras, ou a gente vir no culto e olhar para um versículo e falar: ai, eu não estava agindo certo não. Ah, pera, pera, isso aqui é pecado. Por quê? Porque a gente às vezes está convencido de que está seguindo no caminho certo. Se o Espírito Santo não nos mostrar os nossos erros, se o Espírito Santo não nos revelar os nossos erros, se Ele não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos continuar seguindo o nosso caminho. É por isso que Romanos vai dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Querido, a obra do Espírito para nos corrigir não é juízo, não é condenação, é graça, é bondade. É ruim a gente perceber que está errado. Seria muito melhor se a gente acertasse em tudo que a gente faz. É muito chato a gente ter que ouvir da palavra de um ministro, de um colega, de um amigo, ou da própria voz do Espírito enquanto você está orando. Ei, você achou que você estava certo, mas você não está não. É chato. Do mesmo jeito que uma criança, quando está com vontade de enfiar o dedo na tomada, ela fica chateada quando a mãe fala: não bota o dedo na tomada, menino. Mas eu queria. Quero saber como é que é a sensação. A hora que sentir a sensação vai se arrepender. É ruim ser repreendido, mas é uma ação da bondade divina. Porque se a gente não se arrepender, a gente vai continuar seguindo o nosso caminho. Mas Deus é gracioso. Deus nos ama demais para nos deixar seguindo o caminho do pecado. Por isso Ele nos enviou o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que vai estar do nosso lado para nos dizer: não segue por aí, para nos dizer: esse não é o caminho que eu tenho para você. Você que é cristão, você não vai continuar a sua vida enganado, querido. Não se preocupe: ai, se eu tiver a minha vida inteira enganado. Não, meu irmão, você tem o Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo em você. E Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos cristãos, não dependemos apenas do nosso conhecimento e da nossa sabedoria e da nossa percepção, porque elas são falhas, mas o Espírito Santo sabe qual é o caminho que você deve seguir, e Ele vai te conduzir ao caminho certo.
Então a primeira etapa do arrependimento já é uma obra do Espírito. Nós percebemos que nós estamos errados pela ação do Espírito em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como eu falei, o primeiro passo é a gente perceber que está errado. E o segundo, que é inevitável, que está associado com isso, é que a gente se entristece por ter feito aquilo que era errado. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Abre lá comigo. Segundo aos Coríntios capítulo 7, a partir do verso 8. Segundo aos Coríntios 7, a partir do verso 8, diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Olha isso. O segundo lugar, né, a segunda etapa, o segundo passo do arrependimento. Em primeiro lugar a gente percebe, em segundo a gente se entristece por perceber que a gente agiu errado. Faz parte do processo do arrependimento. Por isso que o arrependimento está tão associado com o choro nas Escrituras, com a tristeza. Mas existe algo que é muito parecido com o arrependimento, que é o remorso. Ele parece com o arrependimento, né? Até essa parte ele estava igualzinho. No remorso também a pessoa fez uma coisa errada, percebeu que fez errada e se entristeceu. Mas a diferença do arrependimento para o remorso são os frutos da tristeza. A tristeza, segundo o mundo, diz o apóstolo Paulo, ela produz morte. Ela é o remorso, ela não é o arrependimento. Ela produz morte. O remorso é o resultado de quando a consciência humana se desperta, mas sem a ação do Espírito. A gente se entristece, mas fica por aí. A diferença do remorso para o arrependimento é que o remorso te dá tristeza, mas você pensa, vou fazer o quê, né? Eu preciso continuar assim mesmo. É aquela pessoa que está assim, eu não devia continuar fumando, vou fazer o quê, né? Eu já estou viciado. É assim mesmo, todo mundo vai morrer mesmo. Bate a tristeza. Mas o perigo do remorso é que além dele não produzir nada de bom, ele pode produzir algo ruim. Você perceber o seu erro sem ter esperança de corrigir, ele só vai te deixando cada vez mais para baixo. Ele vai produzindo morte, ele vai produzindo desespero. É isso que aconteceu com Judas. Judas pensou, para mim não tem mais jeito. Eu traí o Messias. Eu vendi o meu amigo. Para mim não tem mais jeito. Pedro também ficou triste. Pedro também negou Jesus. Pedro também disse, eu não conheço esse homem. Eu não sei de quem você está falando. Quando disseram, você também é discípulo de Jesus. O seu sotaque não nega, parênteses. A Galileia era tipo a Minas Gerais de Israel. Não, é sério.
Galileu tinha um sotaque forte, ele tinha a mania de comer o final das palavras. É sério, é exatamente assim. O sotaque do Galileu, ao invés dele falar Yeshua, ele falava Yeshua, ele vai cortando o finalzinho é sério. Aí tá lá Pedro conversando com as pessoas. Ele fala: uai, não sei o que está acontecendo não, senhor. Você é Galileu? Ai, não conheço esse homem não. Sou discípulo dele não, tá doido, senhor? Ele nega que conhece a Cristo. Eu falei: eu não sei quem é esse homem. Quando Jesus passa e olha para ele, ele se entristece. E a tristeza que Pedro sentiu também foi forte. Ele volta para o trabalho de pescador. Ele volta para a velha vida, ele sai dali, triste, chorando. Mas ele não desiste. Porque aquilo que foi produzido nele foi obra do Espírito. Não foi algo natural. Ele não desiste. E quando Jesus aparece para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro volta a cumprir o que Deus o chamou para fazer. A diferença é que o arrependimento que Deus produz, por mais que ele nos entristeça, por mais que ele nos faça chorar, ele não é como a tristeza do mundo que produz morte. Ele é uma tristeza que produz vida. Ele é uma tristeza que produz o desejo de mudança. Quando Jesus apareceu para Pedro, Pedro não fugiu de Jesus. Pedro não se escondeu de Jesus. Pedro apareceu para Jesus. Ele se aproxima de Jesus. A grande diferença é que o arrependimento, que é a obra do Espírito, nos aproxima de Deus, não nos afasta. No texto de 2 Coríntios 7 que nós lemos, no verso 11 ele diz: vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. O remorso natural, a tristeza segundo o mundo, ela só produz morte, ela produz desespero. A gente pensa: não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Mas segundo Deus, ela produz um desejo de mudança. Ela produz indignação e temor, mas ela produz desejo de mudança. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero algo diferente. Eu quero começar de novo, eu quero seguir um novo caminho, eu quero tentar outra vez, eu quero fazer diferente. A diferença do remorso para arrependimento é que o arrependimento, ela tem uma terceira etapa. Ele tem um próximo passo. Não só você percebe que agiu errado e se entristece, mas o verdadeiro arrependimento envolve uma decisão. Envolve um desejo de mudança, uma decisão de fazer diferente. E esse desejo de mudança, essa decisão de agir diferente também é obra do Espírito Santo. Filipenses, capítulo 2. Abre lá comigo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. O desejo de mudança é uma obra do Espírito Santo. É Deus quem coloca em nós o desejo de viver em santidade. Esse que está associado com arrependimento, o desejo de cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, o homem natural não tem desejo de viver segundo a palavra de Deus. Ele tem desejo de obedecer a sua carne, de seguir os seus instintos naturais. Ele tem desejo de andar segundo o mundo. Se você está com vontade de viver em santidade, se você está com desejo de
de cumprir a vontade de Deus, você já pode agradecer ao Senhor, porque isso é fruto da obra do Espírito em você. É Deus que gera em você o desejo. 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 3. 2 Coríntios, capítulo 3. No verso 3. Diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, mas escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que Paulo está fazendo é que Paulo está comparando aquilo que Deus fez no Monte Sinai, escrevendo nas pedras, e aquilo que o Espírito Santo faz em nós, escrevendo em nosso coração. Em Lucas capítulo 11, verso 20, a Bíblia usa uma expressão, usa uma metáfora, usa uma figura para o Espírito Santo, que ela compara o Espírito Santo com o dedo de Deus. Em Lucas 11, 20, Jesus, quando estava sendo acusado de expulsar demônio por Beelzebul, ele diz: não, a casa não pode subsistir se tiver, o reino não pode subsistir se estiver desunido contra si mesmo. Satanás não pode expulsar Satanás, mas o que eu faço é pelo dedo de Deus. No mesmo texto em Mateus ele diz assim: o que eu faço é pelo Espírito Santo. O dedo de Deus é um símbolo do Espírito Santo, porque está resgatando justamente aquilo que aconteceu no alto do Monte Sinai. Quando Moisés sobe no alto do Monte Sinai, Deus entrega para ele 2 tábuas. Em Êxodo 31 diz que as tábuas de pedra foram escritas pelo dedo de Deus. Na antiga aliança, Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Mas em Jeremias 31, quando os profetas anunciam a nova aliança, ele diz: eu farei uma nova aliança com o meu povo, e eu escreverei as minhas leis no seu coração. Na nova aliança, o Espírito Santo grava os mandamentos do Senhor no nosso coração. Esse desejo, essa decisão de fazer a vontade de Deus é resultado da obra do Espírito que está assinando as leis de Deus no seu coração, que está marcando elas no seu coração, que está te dando a vontade de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas como nós já lemos em Filipenses 2,13, é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar. É o Espírito Santo que gera em nós o desejo de fazer o que é certo, mas é também o Espírito Santo que gera em nós a capacidade de mudar de atitude, de colocar em prática a nossa nova decisão e de viver segundo o nosso novo desejo. Abre comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Faz uma pausa aqui, mas deixa aberto comigo. Eu vou continuar lendo aqui em Romanos 8. Mas faz uma pausa aqui. O que Paulo está falando da lei do pecado e da morte? Porque em Romanos 7, Paulo estava descrevendo como era a sua vida antes da conversão. Como era a sua vida como judeu, como alguém que conhecia a lei e tentava cumprir. Em Romanos 7 ele vai dizer: eu via que, por mais que o meu coração amasse a lei de Deus, nos meus membros, uma outra lei atuava.
nos meus membros tinha uma outra lei operando, e eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero, isso eu faço. É engraçado que muita gente tira Romanos 7 do contexto e aplica para o cristão hoje, né? Ah, fazer o quê? Escravo do pecado mesmo. A gente tenta fazer o que é certo, não faz, mas não era disso que Paulo estava falando. Porque Romanos 8, verso 2 está falando da sua vida agora. Ele diz que a lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Se você nasceu de novo, você não é mais escravo do pecado. Você não é mais obrigado a viver segundo a sua carne, porque você tem um outro poder te impulsionando dentro de você. O que Paulo está descrevendo em Romanos 7 era a vida dele enquanto judeu debaixo da lei, porque ele conhecia a lei de Deus, e ele tinha aprendido a gostar da lei de Deus, ele tinha aprendido a amar a lei de Deus, mas ele não conseguia colocar em prática. O mais próximo que a gente tem dessa experiência hoje, né, a não ser que você seja judeu, tenha passado por isso antes de se converter, o mais próximo que a gente tem dessa experiência hoje são, sabe, as pessoas que são criadas na igreja, ou quando a pessoa começa a frequentar a igreja, mas ela ainda não se converteu. Talvez você tenha passado por algo assim, talvez você se lembre dessa fase da sua vida, que é quando você começa a ouvir a Bíblia e você fala, não, é legal isso aí, velho. Pô, bacana isso aí, eu quero viver isso aí. E você tenta, você não dá conta. De fato, você não dá. No começo da caminhada, todo mundo passa por isso, enquanto a gente ainda de fato não nasceu de novo, ainda de fato não foi regenerado, mas a gente começa a gostar. Porque você aprende a palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando o homem não regenerado é exposto à palavra, ele fica igual Paulo estava. A gente fala, nossa, eu queria fazer isso aí. Mas se a gente tenta fazer com a nossa própria força, a gente fica igual o homem da parábola que eu contei no começo. A gente tenta, mas não dá conta. Não dá conta. O Agostinho, nas Confissões, ele usa esse texto para ele mesmo, nessa fase da vida dele, porque ele tinha frequentado a igreja na mocidade, tinha se afastado, tinha voltado, e ele estava começando a intelectualmente gostar das coisas de Deus. E tem um bocado de gente na igreja que a gente conhece que está mais ou menos assim, né? Intelectualmente a pessoa gosta, mas ela não coloca em prática. Possivelmente é porque ela ainda não teve essa obra do Espírito, trazendo um novo nascimento, escrevendo no coração dele as leis de Deus. A gente tenta, mas não consegue. É só Deus que pode nos dar a capacidade não só de desejar fazer o que é certo, mas de conseguir colocar em prática aquilo que Ele nos chamou para fazer. É a lei do Espírito e da vida que nos libertou da lei do pecado e da morte. Deus não nos manda cumprir, Deus não espera que a gente obedeça aos seus mandamentos pela nossa força, porque Deus não planejou abandonar a gente depois que Ele nos dá a ordem. Deus não é assim, fala e sai correndo. Não, o Espírito Santo foi enviado para habitar dentro de nós, para habitar dentro do nosso coração e para nos fortalecer, para nos dar aquilo que nós precisamos para cumprir a sua vontade. Continua lendo comigo, verso 3 de Romanos 8. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sacrifício de Cristo veio para realizar aquilo que a lei tinha sido incapaz de realizar, por estar enferma pela carne. A lei mostrava o padrão de Deus, mas o ser humano sem a redenção não conseguia viver de acordo com o padrão de Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, através da obra do Espírito, versículo 4, diz que as justas exigências da lei podem ser plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne,
mas vivemos segundo o Espírito. Querido, a gente fala de santificação na igreja, de viver em santidade, porque é possível, é para isso que Cristo morreu, é para isso que o Espírito foi enviado, a fim de que nós cumpramos todas as justas exigências da lei. É por isso que Jesus pega muito mais pesado com seus discípulos do que Moisés com o povo de Israel. É muito engraçado como as pessoas pensam assim: nossa, que bom que a gente vive na graça, né? Porque na lei tinha um monte de mandamento. Eu penso, essa pessoa pulou Mateus capítulo 5. Essa pessoa pulou o sermão do monte. Porque no sermão do monte, a conversa de Jesus com os discípulos é assim: vocês ouviram o que Moisés disse? Pois então, aquilo ali não é o suficiente não. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás? Pois então, eu não só não espero que você não mate, mas eu espero que você não odeie ninguém. Você ouviu o que foi dito: não adulterarás? Pois então, eu não só espero que vocês não adulterem, eu espero que vocês não desejem ninguém no seu coração. Por quê? Por que Jesus pode exigir mais? Porque a lei era do lado de fora, mas o Espírito vem para dentro de nós. Então o Espírito pode operar a obra de dentro para fora e mudar os nossos sentimentos e mudar os nossos pensamentos, para que nós possamos viver à altura daquilo que Ele conquistou por nós. Verso 5 de Romanos 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha a afirmação que Paulo faz no verso 9. Vocês não estão mais sob o domínio da carne. Você não é obrigado a pecar. O crente adora citar aquele versículo lá de que a carne é fraca, e só cita parte A do versículo. A gente tem um hábito de esquecer o resto dos versículos. Jesus disse: a carne é fraca, mas o Espírito está. A sua carne vai querer pecar? Claro que vai. O apóstolo Paulo está avisando. A mente da carne, o desejo da carne é desobedecer a Deus, é contrário à vontade de Deus. O fato de que você é crente, que agora você tem vontade de viver em santidade, não significa que você nunca mais vai ter vontade de pecar. Porque tem crente que tem a ficção, que tem a fantasia, né? Acho que vai ser um dia tão santo que não vai ter mais nem vontade de pecar. É o crente que quer ser mais santo que Jesus. Não, é sempre porque até Jesus foi tentado, gente. Tentação não é pecado, não. O fato de você ter desejo, o fato da sua carne ainda ter desejo de pecar, não significa que você não nasceu de novo, querido. Na verdade, o fato de você ter nascido de novo significa que você não é mais obrigado a cumprir a vontade da sua carne. Querido, essa história de que eu estou com vontade, não tem jeito, eu tenho que fazer, isso é uma mentira do diabo. Você não é mais escravo da sua carne. Talvez você ainda tenha vivido em pecado em algumas áreas da sua vida, porque você ainda acredita nessa mentira, porque antes de se converter, toda a sua vida você tentava e não conseguia, porque de fato antes de se converter você era escravo da sua carne, você estava debaixo do domínio dela. Mas a boa nova do Evangelho é que diz verso 9: se você pertence a Cristo, você tem o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo, você não está mais sob o domínio da carne, você está debaixo do domínio do Espírito. Você pode dizer não para a sua carne.
você pode desobedecer os mandamentos da sua carne e obedecer os mandamentos de Deus. Porque você não precisa só da sua força. Você está habitado pelo Espírito Santo. Você está debaixo do domínio do Espírito. Basta você se submeter ao domínio do Espírito. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Presta atenção nesse verso 13. Eu quero terminar com esse versículo. Preste atenção nesse versículo. O que acontece é que agora nós temos uma escolha. Não tinha antes. Não tinha. Quem está no mundo não tem escolha senão viver debaixo do pecado. Meu irmão, a gente não devia ficar surpreso com o fato de que o mundo está ficando cada vez pior, não. Porque esse é o jeito deles. A gente não devia ficar surpreso que as pessoas lá no mundo são escravas do pecado, porque é isso que elas são. Mas a partir do momento que a gente vem a Cristo, nós temos a opção de não mais nos submetermos à carne. Mas note que nós temos a opção. Por isso que o arrependimento, embora seja uma obra do Espírito, continua sendo um mandamento. Porque Deus nos deu a escolha. Porque Deus está te dando a opção de obedecer a sua carne ou de, pelo Espírito, dizer não à sua carne. Pelo poder do Espírito fazer morrer a sua carne. Não é pela sua força. Muitos cristãos falham porque eles têm entendimento errado de como viver em santidade. Tem gente que acha que aquela coisa do desequilíbrio, né? Tem gente que entende que a santificação é uma obra do Espírito e a pessoa fica de braço cruzado esperando a santidade vir, entendeu? Ai, Deus que vai fazer mesmo? Vou ficar aqui assistindo Netflix, mexendo no WhatsApp e deixar 1 hora eu vou viver santo. E tem gente que vai para o outro extremo da coisa e pensa, não, eu preciso viver em santidade. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que... Essas pessoas sempre acabam exaustas, sem conseguir fazer. Essas pessoas acabam como aquele homem da nossa história no começo. Frustradas, cansadas, desanimadas. Porque estão tentando obedecer, mas estão fazendo segundo a sua vontade. Nós precisamos obedecer. Nós ainda somos os servos, Ele é o Senhor. Ele mandou a gente empurrar uma coisa que parece que a gente não dá conta. Ele mandou a gente dizer não. Ele mandou a gente obedecer. Mas Ele não espera que a gente faça sozinho. Se você tem tentado se arrepender, se você tem tentado viver em santidade, mas você chegou aqui de manhã e está com a mesma sensação que aquele homem da nossa parábola, está cansado, está desanimado, está pensando, não tem jeito não, vai ficar assim para esta vida. O que eu quero te convidar nessa manhã é fazer o mesmo que aquele homem da parábola fez. Ao invés de desistir, ore. Quando nós nos deparamos com a nossa fraqueza, isso não deve nos levar à desistência, isso deve nos levar à dependência. O que eu estou tentando, pelo Espírito Santo, te mostrar nessa manhã, é de que o arrependimento só é possível se o Espírito Santo agir em você. É um mandamento, mas é uma obra do Espírito. Nós somos, nas palavras do apóstolo Paulo, cooperadores de Deus. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fechar os seus olhos.
e a fazer essa oração, dizer: Espírito Santo,